Êxodo 16:4. Eis que farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção de um dia. Bom, gente, o povo, quando saiu do Egito, eles não saíram apressadamente, correndo, fugindo. Não foi algo assim do dia para a noite, né? Eles se prepararam para essa viagem, eles se prepararam para essa jornada. Nós, quando vamos viajar, sabemos que vamos viajar, temos certeza dessa viagem, nós nos preparamos. Você se prepara. Claro que a gente não precisa hoje, a gente não precisa preparar alimentos. A gente só prepara que tipo de roupa que a gente vai usar no lugar. Se é praia, a gente pega umas roupas mais leves. Se vai para um lugar muito frio, a gente já pega umas roupas mais pesadas. Mas o povo se preparou, porque eles sabiam que ia enfrentar uma viagem. E ali eles levaram alimentos, levaram comida. Então, eles se prepararam, pegaram a mudança, mas junto com a mudança eles levaram comidas, mantimentos e guardaram para a viagem. Eles não levaram, não foram já alimentados pelo maná do céu no primeiro dia que eles saíram. Então, eles levaram comidas e armazenaram essas comidas e elas duraram por algum tempo, por alguns meses. Só que a comida, o alimento já estava acabando e veio o desespero, porque todo o alimento que o povo reuniu, tudo que eles planejaram, foi para um determinado tempo da viagem. Só que a viagem deles demoraram mais do que eles esperaram. E o alimento não resistiu. Terminou, ia acabando, e aí veio aquele desespero. E aí a providência, o que nós vamos fazer? O que vai fazer para comer? A gente não tem cebola, igual a gente não tem, nós não temos a matéria-prima para fazer os alimentos que a gente tinha costume de comer ali no Egito. E aí começou a vir a saudade, aí começou a reclamar, né? Porque o povo viu que toda a comida, toda a estrutura gastronômica que eles trouxeram para a viagem estava acabando, ia acabar. E Deus disse para o povo, Deus falou para Moisés dizer para o povo que não ia faltar alimento. Eles não iam mais comer o tipo de comida que eles comiam lá e tinham comido até aquele momento. A matéria-prima ali era algo que eles tinham controle sobre aquilo e sabia que ia fazer uma carne desse jeito, sabia que ia fazer um pão desse jeito, sabia que ia usar um azeite desse jeito, ia ter uma cebola, ia ter um alho, ia ter um pepino, ia ter não sei o quê. Isso eles tinham controle sobre isso. Mas sobre a comida que Deus ia mandar para o povo, isso eles não tinham controle, porque eles não sabiam como é que ia ser, como é que ia fazer. E aí o maná veio do céu, caiu do céu, e ali esse maná, alguns começaram a guardar. Porque, na verdade, o recado que Deus mandou dar, falou, olha, eu vou enviar o pão para vocês. Vai cair o maná do céu. Só que não é para vocês armazenarem. Não é o tipo de alimento que vocês podem guardar para outro dia. A não ser tinha um dia da semana que eles poderiam guardar o dobro. Podia guardar para outro dia. Mas tirando esse dia certo, não podia guardar porque ia dar ruim nessa comida. E aí, o que isso quer dizer? As pessoas precisavam estar conectadas e dependentes ali do que Deus ia trazer para eles. Porque quando eles vieram, eles guardaram e aquela comida não estragou por causa do tipo de armazenamento, do tipo de tempero que tinha. Só que essa comida que eles tinham controle, chegou um momento que acabou. Então tem um momento na sua vida que tudo que você segura e controla não funciona mais. Você precisa depender de Deus. E quando você depende de Deus, você ora mais. Você busca mais. Você já dirigiu com o carro na reserva? Se uma viagem longa, e aí a gasolina entra na reserva e não existe posto perto, é a hora que a gente fica mais crente. É a hora que a gente mais fala com Deus. Pai, segura que esse carro, que essa gasolina dê até o próximo posto.
E ali toda hora você lembra de estar orando, de estar colocando na dependência de Deus, porque você sabe que você não sabe quanto de gasolina tem no carro. E você depende ali de um milagre. E Deus vai. Na maioria das vezes que eu orei, na maioria das vezes não, todas as vezes que eu orei, deu certo. Mas eu orei sem cessar, para o carro não parar. O que eu queria trazer para você é isso. Deus dá o maná diariamente, atende a nossas necessidades diárias do dia. Porque esse orar sem cessar é a forma que nós temos de nos relacionar com Ele, de estar conversando com Ele, de dizer eu dependo do Senhor. Só que nós queremos que Ele resolva o nosso problema de uma vez. Se não dá para resolver o problema de uma vez, pelo menos nós usamos a nossa ansiedade, a nossa preocupação para tentar manter o controle, porque toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação é a necessidade de controlar, de ter o controle sobre o que vai acontecer e sobre o que está acontecendo. E quando nós dependemos de Deus, não existe isso. Toda a nossa preocupação vira verme, vira bicho, apodrece e nos adoece. Aquele povo, alguns deles, começaram a guardar o maná. E aquilo apodrecia. Então, toda a sua necessidade de controle vai trazer enfermidade para a sua alma. Se torna inútil. A sua preocupação com o dia de amanhã, ela se torna inútil, ela é inútil. Quantas vezes a sua preocupação e a sua ansiedade trouxeram os resultados que você queria na sua mão? Tem ansiedade que é positiva, gente. Existe uma ansiedade que ela não é pecado. Aquela ansiedade que te coloca para fazer, para realizar, para executar. É uma ansiedade que você precisa dela para terminar as coisas que você começa. Mas a ansiedade que ela é guardada dentro do nosso coração, tentando nos proteger de algo que a gente não conhece, do futuro, do desconhecido, vai apodrecer e se torna inútil. Toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade, você não vai utilizar nada dela no dia de amanhã. Por isso que nós precisamos descansar, porque nós temos um Deus que trabalha tijolo por tijolo, passo por passo por passo. Então, aqui em Êxodo 16:4, através de Moisés, Deus estava dizendo para o povo: eis que farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente. Então não adianta guardar maná, vai apodrecer, vai dar bicho, vai dar verme, porque alguns fizeram isso. Alguns fizeram isso. Lá em Êxodo 16, de 1 a 3, antes dessa notícia do maná, né, fala que o povo, quando entrou no deserto, lá nesse deserto não tinha pão e não tinha água. Não tinha pão nem água. E ali Deus estava falando: vocês vão depender de mim diariamente. Então a nossa oração de todos os dias tem que ser o Salmo 90, versículo 4, diz assim: sacia-nos desde o romper da aurora com teu amor infinito, exultaremos de alegria todos os dias. Quando nós dependemos do amor de Deus para viver, quando nós dependemos de Deus para viver, não vai faltar nada que você precise no seu dia. E mesmo assim, mesmo tendo essa orientação de não guardar uma maná, Êxodo 16, capítulo 16, versículo 19, fala que alguns tentaram guardar. Alguns tentaram guardar. Depender de si mesmos. Ter o controle de si mesmo. Nós guardamos comida e trouxemos comida do Egito. Não apodreceu e não deu verme. Nós tivemos o controle da alimentação da nossa família, da minha família, minha. Durante o tempo eu guardei, não aconteceu nada. Fui alimentada ali, a autossuficiência versus confiança. O poder do controle versus a dependência de Deus. Então, em Lamentações 3, de 22 a 23, fala que a bondade do Senhor é que nos protege. É a causa de nós não sermos destruídos, consumidos. E fala que em Lamentações, que eu falei com vocês, Lamentações 3, de 22 a 23, fala assim: a tua bondade, Senhor, é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não acabam.
Toda providência, toda provisão que você tem na sua vida pode acabar. Você pode perder o emprego, você pode perder a saúde. Tudo que você tem seguro, que você controla hoje, mas amanhã pode ser que nada disso esteja mais no seu controle. E se você depende, confia que Deus tem o maná, tem a providência, tem o sustento todos os dias para você, não vai faltar. Você sempre vai ter o suficiente, porque as misericórdias dele se renovam plenamente. Fala, plenamente renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Então, a oração que você precisa fazer todas as manhãs, não é, Senhor, eu preciso que o Senhor resolva isso. Senhor, eu tô com esse problema. Senhor, eu tô com essa dificuldade, esse desespero, esse descontrole diante da circunstância que a gente tem. Você vai olhar para Deus e vai fazer a seguinte oração. Salmo 90, 14. Sacia-me com teu amor. O amor de Deus é tão pleno, tão completo, que quando ele é derramado nos nossos corações, toda perturbação no entendimento, toda perturbação na sua alma, se cala, se aquieta. E nesse Salmo 90, 14 fala assim, ó, sacia-me com teu amor agora pela manhã. Agora que eu acordei, eu quero ser saciado pelo teu amor. E teremos alegria todos os dias. Se o Senhor me saciar com seu amor, eu vou ter alegria todo dia. E aí, por que não fala eu vou ter felicidade todo dia? Tem diferença entre alegria e felicidade. Parece a mesma coisa. Elas têm as mesmas cores, nuances, alegria e felicidade. Mas a felicidade é algo que você olha de fora. Você se afasta e olha para as suas conquistas, olha para o que você conseguiu. É algo que você vê do lado de fora e fica feliz. Eu consegui isso, eu conquistei isso. Isso é felicidade, quando você conquista, quando você consegue, quando você olha, tá tudo certo, tá tudo no lugar. Isso é felicidade. É algo que você olha do lado de fora, vê e fala, ah, mas a felicidade vai embora junto quando não dá certo. Vocês entenderam? A felicidade acaba quando o projeto falha. A felicidade acaba quando o casamento acaba. A felicidade acaba quando seu filho te decepciona. A felicidade vai embora quando você olha para a sua felicidade acabando, o seu humor vai acabando, as suas emoções também vão mudando. Já a alegria é diferente, porque a alegria ela não vem de algo externo, que algo deu certo do lado de fora. A alegria ela brota de dentro do coração. Ela vem aqui, ó, de dentro para fora. Independe de algo externo. Não fica dependendo do que é externo. E a alegria ela é relacionada com o sentimento e a emoção de gratidão, de confiança, de descanso, de senso de propósito, de fé, de esperança. A alegria está atrelada a isso. Não está atrelada a pessoas, a momentos, a situações. Aquele povo estava num momento muito inseguro, porque eles, como assim? Amanhã vai ter maná de novo? E se não tiver? E se der entupir alguma coisa lá na nuvem e não cair o maná? Eu já tenho aqui garantido. O que o povo fez, decidiu fazer de alimento na viagem, era algo que podia ser guardado. Era algo que eles tinham controle. Não deu bicho nas comidas, deu tudo, ele tem o controle. Mas acabou. Chegou o momento da viagem que acabou. Agora, o que Deus dava para ele todas as manhãs se tornou eterno. Não acabou. Mas eles não tinham controle. Então, o que Deus tem para você, para a sua vida, é uma fonte. É inesgotável. Mas não vai resolver seu problema hoje. Então, chega diante de Deus todas as manhãs e fala, Senhor, me sacia com teu amor. Porque eu estando pleno em teu amor, eu não vou sentir a necessidade de ficar preocupado, de ficar angustiado. Porque a alegria que o Senhor vai me dar é por causa do amor do Senhor que é derramado no meu coração. É o Salmo 90,
14. Sacia-nos com teu amor pela manhã e teremos alegria todos os dias. A felicidade, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer a felicidade, mas a felicidade ela não é suficiente. A Bíblia não fala de felicidade. Deus nos dá felicidade, fala que Ele nos dá alegria. E a alegria dele se torna a nossa força. E qual que é a maior alegria de Deus? É de olhar que um filho dele confia, descansa no que ele está fazendo, no que ele vai fazer e no que ele já fez. Então, receba nessa manhã o amor de Deus derramando no seu coração. Porque o amor dele vai dar para você alegria. E a alegria, ela vem de dentro do seu coração, do interior. Ela não depende das condições externas. Não depende da condição externa. É algo que vem de dentro. E ela vem cheia de gratidão, de fé e de esperança. Porque o mesmo Deus que fez, Ele tem um toque de plenitude. De você olhar e se sentir satisfeito, mesmo que falte alguma coisa. Eu já falei isso aqui, né? Tá na moda falar assim, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É um desejo que a gente tem na vida das pessoas. A gente deseja que nada falte, que nada fique quebrado. Isso que é uma nova interpretação da palavra shalom. Não tô aqui para discutir teologicamente nada. Mas eu queria te dizer, quando você coloca em prática aqui esse Salmo 90, versículo 14, chega diante de Deus nessa manhã e fala assim, me sacia com seu amor. Pode ser que esteja algo quebrado na sua vida, esteja faltando algo, esteja fora do lugar tudo. Mas Ele vai saciar a sua alma com uma alegria, com uma plenitude, que você vai descansar. As coisas que faltam na sua vida é para você entender que você controlando, você dirigindo, que você vai acabar, os recursos acabam, a sua paciência acaba, seu amor pelo outro acaba, mas o amor de Deus não acaba. Então pede para o amor dele te saciar, te dar plenitude nesse dia. Eu desafio você a viver como um maná na sua vida. Não se desespere, não se angustie. Se eu for aqui contar para vocês, é porque assim, eu não posso contar para vocês tudo que está acontecendo na minha vida para não expor pessoas. Não é essa a minha intenção aqui. Mas é tão bom saber que todo dia, as minhas necessidades estão sendo saciadas. Não tem um dia que eu precise que eu não tenha esse maná do céu suprindo cada uma das necessidades. E eu não tenho tido momentos assim de felicidade que eu olho, conquistei, e de repente acaba e aí vai embora a minha alegria. Eu tenho tido uma intensa alegria, mesmo que esteja quebrado, mesmo que esteja faltando alguma coisa, mesmo que esteja fora do lugar alguma coisa. O amor de Deus toda manhã na minha vida vem me saciar, me dá plenitude, me dá alegria. Uma alegria constante de saber que o Deus que eu creio, que o Deus que eu confio, Ele está fazendo, Ele está trabalhando e não vai faltar a porção do meu dia de hoje para eu resolver as minhas questões de hoje. A de amanhã fica para amanhã. A do passado, entregue para Deus, porque eu não vou ficar remoendo as coisas do passado, não. Vai me impedir de perceber os milagres que Deus está fazendo hoje. E eu não vou ficar preocupado com o dia de amanhã, porque isso vai virar verme, vai se tornar inútil. Eu não vou usar essa... Quantas vezes você ficou com medo, você ficou ansioso, depois você viu que não aconteceu nada daquilo que você pensou. Gastou energia à toa. Então desfrute do maná de hoje. Desfrute da porção que Deus está colocando na sua mão hoje. Vai resolver os seus problemas de hoje, de amanhã. Descanse pela manhã, Salmo 94, 14. Faça desse versículo uma rotina de oração na sua vida. Acordou? Sacia-me aqui, ó, com seu amor. Para mim ele é suficiente, porque não vai faltar nada que eu precise para resolver os meus problemas. De onde? De hoje. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero ter, de alguma maneira, de alguma forma, sido bênção aí no seu dia. Tá bom? Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada pelo teu amor.
pela tua misericórdia que se renova todas as manhãs. Perdoe as vezes que, por causa da nossa ansiedade e preocupação, nós gastamos energia e guardamos coisas no nosso coração que vão ser tão inúteis para o nosso futuro. Nós não vamos utilizar no nosso futuro. Então, nos ajude a ter a alegria de receber o seu amor todas as manhãs na nossa vida. Para que, independente do que é externo, do que aconteça fora de nós, a nossa alegria no Senhor nos faz andar e nos faz caminhar durante o dia de hoje, plenos, satisfeitos, com alegria, esperança e fé no nosso coração. Te agradeço pela vida da Lourdinha, pelo aniversário dela hoje. É muito bom celebrar a vida dessa irmã querida, que tanto me abençoa e abençoa tantas pessoas, a família dela. Que a tua bênção seja sobre ela. Que o Senhor a abençoe, dando para ela força, saúde e dando para ela também, Senhor, entendimento e sabedoria para resolver as questões que ela tem na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, toda enfermidade da sua alma, agora em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.